Oi, turma! Olha, eu de volta aqui com mais um vídeo para vocês. Estamos na sexta quinzena, fizemos uma atividade, temos que fazer a correção, então eu vou explicar para vocês o conteúdo para nossa próxima atividade. Vamos lá? Aula de língua portuguesa, aqui é a professora Aline Rios com vocês. O que é que nós temos aí, pessoal? Olha só, relembrando os conteúdos dessa sexta quinzena para o sétimo ano Verbo e Memórias Literárias, que é o gênero da Olimpíada de Língua Portuguesa, e o oitavo ano, que é a turma de vocês, pronomes e o gênero crônicas. Vamos lá para a nossa atividade. Deixa eu colocar minha foto aqui para vocês me acompanharem. Leia o texto e responda as questões. A bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Vamos para as questões. Questão número 1. Quem são os personagens desta crônica? Então, voltando para ela, de quem essa história foi criada, foi construída com base em quais personagens? Quem nós temos aí? Nós temos um pai e nós temos um filho. Eles são os personagens da nossa crônica. A outra questão, que acontecimento cotidiano é retratado no texto? Nós vimos na aula passada que a crônica tem como característica trazer para a literatura situações do cotidiano, fatos, acontecimentos. Nesse caso aqui, dessa pequena crônica da bola, qual é o fato do cotidiano que aconteceu? Olha só, de início, a primeira frase do nosso texto. O pai deu uma bola de presente ao filho. Isso é um fato do cotidiano? Sim. É corriqueiro? É comum os pais presentearem os seus filhos com bola? Sim, é bem corriqueiro, certo? Então, esse é o fato que desencadeou toda a narrativa. A outra questão diz o seguinte: você já passou por isso? Ganhar algo e responder legal? O que essa resposta realmente quer dizer? Ah, pessoal, como vocês colocaram lá, quem aqui já não passou por uma situação como essa de, para ser gentil, sem saber exatamente o que dizer à pessoa que lhe presenteou, a gente usa a expressão legal, que tem pode ter aquele sentido de gostei mais ou menos, não gostei muito, não quero lhe ofender, não quero ser mal educado, ingrato. É por isso que quando eu peço para vocês argumentarem nas respostas, que eu pergunto para vocês assim, o que acharam do texto? Como foi a nossa aula? E vocês, legal. Então, a palavra legal, ela sozinha, ela pode trazer uma conotação positiva, de ótimo, de muito bom, mas também, como no exemplo da crônica, uma conotação de tristeza, de algo negativo, para não falar uma palavra ruim, para não chatear o pai, para realmente não ser ingrato porque ganhou presente. O menino usou a expressão legal, mas que não está indicando algo muito positivo, tá certo? Agora vamos para o nosso conteúdo. Para mim ou para eu, eis aí duas expressões corriqueiras da língua portuguesa e que geram dúvidas nos textos, em provas, em todo o cotidiano. Nós conversamos nas aulas passadas sobre os pronomes pessoais, nós relembramos. Nós vimos que nós temos os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo, que indicam as pessoas do discurso. Os pronomes do caso reto, eles são responsáveis para realizar as ações, eles atuam como sujeitos nas orações. Os oblíquos não. Então, nós temos aqui o exemplo do mim e do eu. Eu é um pronome do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E mim é um pronome do caso oblíquo, que também refere-se à primeira pessoa do discurso. Então, nós temos que ter esse cuidado para perceber, para entender e aplicar o uso do mim e do eu de forma adequada. Vamos ver aqui algumas orientações para vocês. Olha só, deixa eu colocar aqui para não atrapalhar aqui embaixo. Muito bem. Vamos analisar. Isso já foi entregue para mim. Para mim, isso é fato consumado. Não deixarei tirar isso de mim. Por mim seriam todos os condenados. Vinde a mim todas as criancinhas. Temos aí frases, descontextualizadas, são temáticas diferentes, mas o que é que está destacado em verde?
Preposições. Para, de, por e a. São preposições. São palavras que têm funções de fazer uma ligação. Ok? Então, sempre antes de mim haverá uma preposição. Seja para, seja por, seja de, seja a. Vamos aprofundar aqui o entendimento? Nós temos aqui, ó, eu ou mim. Eu é sempre uma forma do caso reto. Sempre será o sujeito, aquele que realiza a ação. Ó, o exemplo, você entregou os textos para eu corrigir. Então, neste caso, não pode usar o pronome mim. Prestem bem atenção. Eu uso eu porque logo após a palavra eu tenho um verbo. A palavra corrigir. Deixa eu destacar aqui para vocês, olha só. Só um minuto, deixa eu destacar aqui para vocês identificarem. Ó, a palavra corrigir é um verbo. Uma palavra que indica ação. Beber, andar, viajar, encontrar, subir e no caso aí corrigir. Então, quem vai realizar a ação de corrigir? Eu. Se eu colocar mim, olha só como ia ficar, gente, olha. Você entregou os textos para mim corrigir. Neste caso, se eu fizer isso, quem vai estar corrigindo os textos? Os textos é quem vai estar corrigindo a pessoa. E não é essa a ideia, certo? Então, para poder ter o sentido, não ficar um sentido ambíguo, nós temos que utilizar o pronome eu. Aí vem essa explicação de quem é mim. Mim é sempre do caso oblíquo. Nunca funciona como sujeito, e sim como um complemento. Então, o mim, ele vai complementar a informação. E o eu vai estar mostrando quem é o sujeito da ação. Olha a frase aí de exemplo. Para mim, corrigir os textos será fácil. Olha a preposição que apareceu aí, olha só o para. Deixa eu colocar aqui de novo para destacar para vocês que eu acho importante. Olha aí o para que nós conversamos agora há pouco sobre ela. Aí tem a observação, note que a frase lida está na ordem direta. A ordem direta seria corrigir os textos será fácil para mim. É uma observação em relação aí à frase anterior. Olha o outro exemplo chegando, e eu sempre atrapalhando aqui. Olha só, para eu, quando o sujeito vier seguido de um verbo no infinitivo, então eu já expliquei. Se tiver beber, comer, andar, viajar, encontrar, um verbo, professora, eu não estou lembrado quais são os verbos no infinitivo. Quando o verbo é terminado em AR ou AR, ir. Como eu dei o exemplo, andar terminou em AR, beber termina em er, subir termina em ir. São as três conjugações possíveis do verbo. E isso vai indicar ação. Então, sempre que tem essa ação, antes da palavra eu coloco eu. Ok? Sempre coloco eu. Tem um exemplo aí, olha só. Falta pouco para eu viajar. Preciso de espaço para eu pensar. Então, viajar, pensar são verbos. Antes desses verbos eu não uso mim jamais. Sempre eu vou utilizar eu. Se eu colocar assim, preciso de espaço para mim pensar. Então, para mim pensar, quem está pensando? Fica confuso. Então, eu preciso deixar claro a minha oração, quem é o meu sujeito. Por isso que eu coloco, preciso de espaço para eu pensar. Quem vai pensar? Eu. Eu é o sujeito dessa oração. No caso do para mim, ele será utilizado como complemento, como eu já falei. Nós temos aí mais dois exemplos, olha só. Para mim, ele não passa de um ladrão. Você pode trocar este livro para mim? Certo? Então, quem é que está realizando a ação? Você que substitui tu. Então, tu podes, trocar este livro para mim. Então, mim não está realizando nada. Mim é apenas um complemento. Se eu colocar preciso de um espaço para mim pensar, quem está pensando? Mim. E lembra aquela dica, pronome oblíquo não faz nada. Quem faz as coisas, quem realiza, quem vira o sujeito é o pronome reto. Eu, tu ou você, ele ou ela, nós, vós ou vocês, como nós utilizamos no dia a dia, eles ou elas. Vejamos aí mais exemplos. Olha só, as notas foram entregues a mim. Quem é o sujeito? As notas. O que aconteceram com elas?
foram entregues. A quem? A mim. Complemento. Esta pesquisa é para eu fazer. Quem é o sujeito? Eu. Eu farei a pesquisa. Temos mais exemplos aí, olha só. As duas maneiras podem estar corretas. Vamos observar. Pode deixar isso aí para mim fazer. Errado. Pode deixar isso aí para eu fazer. Correto. Vamos observar o verbo. O verbo é fazer. Se tem verbo, não posso utilizar mim. Olha o outro exemplo. Traga aquela roupa para mim. Então, aí sim eu utilizo mim. Traga aquela roupa para eu. Não, para eu não. Eu é quem faço as coisas. Então, observe aí também que eu nem sempre vou colocar eu. Só uso eu se depois tiver verbo. Se for, por exemplo, ó, traga aquela roupa para eu lavar. Aí sim, eu estou dizendo que eu irá lavar a roupa. Já pensou se alguém escreve assim, traga aquela roupa para mim lavar? Quem vai estar lavando alguma coisa? A roupa que vai estar lavando a pessoa. Ó, traga a roupa para mim lavar. Então, tem verbo, coloca eu. Aí embaixo é aquela mesma dica que nós já conversamos, que o mim é um pronome pessoal oblíquo e ele sempre virá precedido de uma preposição. Olha aí, nos dois exemplos que nós temos do mim, eu tenho uma preposição para. E, professora, mas antes do eu também eu tenho para. Qual é a dica? Depois do eu tem que ter um verbo. Se não tiver o verbo, eu deixo o mim. Darei outro exemplo aqui, ó. Irei na padaria comprar pão. Aí a dúvida é para mim comer ou para eu comer? Se eu deixar vou comprar pão para mim comer, eu estou dizendo que o pão vai comer a pessoa que comprou o pão. Então, o que é que eu tenho que fazer? Escrever eu. Vou na padaria comprar o pão para eu comer. Então, eu, pessoa ou sujeito, estará comendo o pão. Vamos praticar? Vamos à nossa atividade, porque aprender é prática. Nós vemos na teoria e vamos discutindo, descobrindo, anotando e aprendendo. Obrigada pela participação de vocês, como sempre.